A nossa cultura é um pouco de pensar que política diz respeito apenas a instituições ou um lugar distante do nosso cotidiano, né? É preciso tomar cuidado para não achar que tudo vem por uma reforma política, que provavelmente não vai acontecer na medida da expectativa, que precisa de um envolvimento da sociedade. Olá, esse é um dos capítulos do curso Brasil Sustentável. Ele é uma realização do canal Brasil, em parceria com a Unifesp, a RAPS e a FEComércio São Paulo. O tema de hoje é reforma política. Para a gente discutir esse assunto, eu recebo aqui a Raiane Assunção, socióloga, docente da Unifesp, pró-reitora de Extensão e Pesquisa, especializada em instituições políticas brasileiras. E aqui, Mônica Sodré, cientista política, professora de pós em ciência política e diretora executiva da RAPS. O tema hoje é discutir reforma política e muitas vezes, quando a gente fala de reforma política, a gente parte do princípio de que a gente precisa de uma. E aí eu queria começar perguntando para a Raiane se a gente precisa de uma reforma política no Brasil e se sim, por quê? E se não, por quê? Para a gente pensar numa reforma política, acho que primeiro a gente tem que pensar o significado da política na nossa vida, né? Porque muitas vezes, e acho que a nossa cultura é um pouco de pensar que política diz respeito apenas a instituições ou um lugar distante do nosso cotidiano, né? É difícil a gente fazer esse raciocínio de que qualquer decisão que é tomada, né, do ponto de vista político, ele tem um impacto direto na vida de todo mundo que vive naquele espaço chamado Estado, né? Então, acho que para a gente pensar na necessidade da reforma é pensar o significado da política, pensando que política, né, diz respeito a uma forma de organização da vida em coletividade, onde a gente pensa que quem é que vai tomar decisões, como essas decisões vão ser tomadas e que validade que essas decisões têm, ou seja, que legitimidade que ela tem para fazer com que todos que estão naquele dado território sigam aquelas regras, né? Porque a gente pode pensar, por que chega um boleto na minha casa lá do IPTU e eu pago? Né? Então, e quanto que vai ser cobrado desse IPTU? Então, muitas vezes a gente não faz esse raciocínio do que a decisão política implica na nossa vida, né? E aí pensar, né, na política e o quanto ela organiza a nossa vida é pensar no que significa você ordenar esse processo de escolha de quem vai tomar essas decisões coletivas, né? Então, aí, pensar nesse sentido significa a gente olhar quais são as regras que estão estabelecidas para pensar a forma de organização social e de como essas decisões vão ser tomadas, né? Então, penso que fazer uma discussão sobre a reforma política significa pensar se as regras que estão estabelecidas, elas estão dando conta de escolher, né, os representantes que melhor tomam decisões para a nossa vida coletiva, né? Acho que só se a gente, né, ao fazer esse raciocínio, a gente coloca a importância que tem, né, pensar se é necessário reforma ou não. Né? Acho que esse é um primeiro ponto para a gente, né, colocar aí para poder pensar se é necessário. Acho que um segundo ponto para a gente pensar é que quando a gente fala de reforma, a gente está falando de ajuste, né? Porque reforma significa você olhar para algo que está, né, estabelecido, que está estruturado, e você vai fazer alguns ajustes, né, para adequar de acordo com uma necessidade que você tem. Então, a gente não está falando de revolução, a gente não está falando de mudança radical, a gente está falando de alguns ajustes, né? E aí, se a gente olha, né, na história, né, até recente, né, quais foram as reformas que foram propostas para ajustar melhor esse sistema, né? Acho que a gente passou no último ano, né, em 2017, a gente teve um ajuste aí que foi até chamado de mini-reforma. Se reforma é ajuste, imagine uma mini-reforma, né? Então, foi um ajuste que foi feito. E aí, assim, foi feito um ajuste, né, no ano passado, considerando que 2018, né, o ano atual, temos eleições, ou seja, qualquer ajuste, qualquer mudança que fosse feita, teria que ser feita num prazo, né, de um ano
para que tivesse vigência no período atual. Então, a gente tinha propostas de emenda constitucional ali que já estavam, né, no Congresso Nacional há 14 anos, né? E o ano passado, né, faltando um ano para a eleição, né, no momento considerado de crise política, né, se estabelece ali uma comissão especial para discutir e propor uma reforma política, né? Então, penso que nesse momento, né, é necessário, então a gente passou por uma mini reforma, é necessário a gente fazer uma discussão, né, sobre a reforma, que eu acho que ela é necessária, até por todas as mudanças que a gente teve nesse processo, mas é uma reforma que, por si só, ou seja, fazer esses ajustes no âmbito institucional, não dá conta das mudanças que são necessárias para que as regras correspondam à necessidade que a gente tem de mudança na nossa vida. Então, é necessário um processo onde a sociedade civil realmente compreenda o que significa uma reforma política, para poder pensar que reforma é essa onde vai corresponder a essas necessidades cotidianas nossas, né, no campo da saúde, da educação, da segurança pública, meio ambiente, então algo que realmente nos represente, né? Então eu acho que, né, até respondendo, eu acho que é necessário, né, mas a reforma por si só ela não vai fazer as mudanças se nós, enquanto sociedade, não tivermos organizados e compreendendo e propondo os ajustes que a gente considera que seja representativo das nossas demandas. Eu queria passar a bola para a Mônica e perguntar assim, a gente concorda que é necessário um ajuste, a gente concorda que é necessário algum tipo de reforma, mas concretamente, quais são os pontos para você que já mereciam ser reformados agora, que tem algum consenso, alguma coisa de que está disfuncional? Primeiro, boa noite, Leandro, boa noite, Rayane. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que um primeiro ponto é democracias não são todas iguais e não se organizam de maneira igual pelo mundo. Então, há diferenças nos sistemas eleitorais, nos sistemas políticos, nos sistemas partidários. Eu estou de acordo que alguma reforma é possível, mas eu acho também que não há ninguém, não há povo no mundo, cidadão no mundo hoje plenamente satisfeito com a política. Isso não é uma característica somente do Brasil. E pensando no nosso debate aqui hoje, um Brasil sustentável, uma coisa que eu aprendi com a sustentabilidade é que a simplificação é sempre perigosa. E eu tenho a sensação de que o nosso debate sobre reforma política no Brasil, ele não enfrenta de frente, ele não traz para o centro da discussão alguns pontos, algumas relações causais. Então, a gente tem a reforma política como um tema-chave, em tese a mãe de todas as reformas, mas isso normalmente está associado à percepção de que mudanças específicas e pontuais vão nos levar a uma melhora no estado de coisas, uma melhora na produção das políticas. Eu tenho dúvidas, e aí é honesto, se boa parte daquilo que a gente diagnostica como problema tem relação com o remédio que está se tentando aplicar. Algum ajuste é necessário, e eu começaria falando do sistema partidário, da maneira que os partidos se organizam. Existe uma descrença nos partidos hoje em dia. Em geral, a sociedade brasileira não confia muito nos partidos. A gente tem uma pesquisa de 2013 para cá, chamada-se Índice de Confiança Social, lançada todos os anos e que mostra os partidos políticos, assim como o Congresso Nacional e a Presidência da República, na lanterninha do campeonato, na percepção, na confiança do povo brasileiro. Mas a gente tem de olhar os partidos muito como instrumentos ou instâncias que não têm dado conta de organizar as demandas da sociedade hoje. A gente esquece de olhar para o papel fundamental que os partidos têm em organizar e dar coesão aos parlamentos. Então, respondendo concretamente a sua questão, algum tipo de ajuste é necessário. É preciso tomar cuidado para não achar que tudo vem por uma reforma política, que provavelmente não vai acontecer na medida da expectativa, que precisa de um envolvimento da sociedade. E, para começar o debate, com um ponto, eu falaria sobre a necessidade de olhar para dentro dos partidos, democratizar internamente essas instâncias que são fundamentais nas democracias. Pensando um pouco, enfim, acho que falar hoje que partidos são importantes, a gente precisa de partidos políticos, isso só quase impopular, né? Acho, medindo um pouco os humores das pessoas, muita gente gostaria de explodir os partidos, começar tudo do zero, né? Mas enfim, acho que a democracia também se fortalece à medida em que a gente vai ter
tendo partidos melhores no final das contas. E qual que seria a sua visão para a gente ter partidos melhores? Assim, além da reorganização interna deles. Bom, atualmente temos 35 partidos, né, no Brasil, e essa mini-reforma que teve o ano passado, a proposta era que com a cláusula de barreira, né, com o próprio com o fundo partidário e aí o tempo de TV, né, de propaganda eleitoral, né, de TV e rádio, seriam, né, processos que fariam com que a gente tivesse uma diminuição desse número de partidos, né, porque a ideia é que você tendo esse número enorme de partidos, né, com essa fragmentação partidária, nós não teríamos uma identificação, né, dos eleitores com pautas específicas, ou seja, não seriam os partidos que seriam os elementos, o elemento aí, né, a instituição que faria essa aglutinação, né, de pessoas que se identificariam com uma pauta, né? Então a reforma ela vem com essa tentativa, né? Mas penso que isso é insuficiente. Acho que tem aí um mecanismo institucional que ele vai levando para esse processo. Então, acho que né, os mecanismos institucionais eles são importantes, mas penso que desde 2013, né, com aquele processo de mobilização mais intenso, né, nós temos tido muitas manifestações no sentido das pessoas se organizarem para além dos partidos, né? Por exemplo, a própria juventude, né? Você vai conversar com os jovens hoje, eles dizem, não, mas eu pertenço ao coletivo X. Né? Então, parece que o coletivo ele é muito mais representativo do ponto de vista do que eu me identifico, o que me pauta politicamente, qual é a bandeira que eu defendo, do que o próprio partido. E tem quase que uma negação, né? Assim, olha, bandeira partidária que não. Ou eu sou apartidário. Parece que você dizer isso é quase uma apresentação no sentido, eu sou contra um conservadorismo. Né? Agora, do lado certo das coisas. Isso, parece que eu estou do lado que é mais, que está num processo de transformação, parece que eu estou respondendo a um processo de transformação que a sociedade está passando, né? Agora, aí acho que tem um aspecto importante, que é uma forma de mobilizar, de trazer pautas, só que a forma como nós nos organizamos politicamente, a forma como nós estabelecemos que vai fazer a decisão de quem é que vai estabelecer as regras do jogo passa ainda pela via partidária, né? E acho que os partidos eles têm um papel importante e foi uma conquista nossa, né, no sentido do que significa uma democracia, né, para que ela realmente seja uma democracia, que você tenha um processo, né, que passe por um crivo onde se apresente propostas e você tenha a possibilidade de escolhas múltiplas, né, e a possibilidade de uma renovação, que os partidos têm um papel importante aí, né, no sentido da gente realmente viver numa democracia e numa crença de que um processo de renovação vai acontecer, né? Então, acho que nesse momento a gente está num processo de como que a gente combina, né, essa forma de mobilização, né, que ao mesmo tempo ela entende que é necessário estar no coletivo, tem uma identificação, né, que o coletivo ele é importante, como que a gente faz com que isso venha por uma via que não haja uma negação total do partido, né? Então, penso que os partidos hoje eles têm uma tarefa grande, né, no sentido de como é que faz, né, essa renovação, porque é uma renovação que vai ter que ser feita por dentro, né? A gente precisa fazer um trabalho, os partidos precisam fazer um trabalho de base, precisam fazer um trabalho, né, de formação e de diálogo com esse processo de organização da sociedade, né? Porque se não fizer isso, né, terá dificuldade de fazer com que a nossa democracia amadureça, né, que eu acho que aí os partidos eles têm esse papel, né, deveriam ter esse papel, né, acho que do amadurecimento da nossa democracia, né, porque o que a gente viveu aqui no Brasil, né, foi um processo onde que obviamente o processo de mobilização ele foi super importante para que a democracia existisse aqui no Brasil, mas a gente tem, né, um processo que é de uma grande mobilização para a democracia, para o processo da Constituinte. Acabou a Constituinte,
né? Daí parece que o dever estava cumprido, né? Então e não fazendo uma conexão, né, entre o que significava essa nova conjuntura, né, do ponto de vista da instituição, né, da institucionalidade que era estabelecida pela Constituição e o momento econômico que a gente também estava vivendo. Então, como é que a gente linka, né, política com economia e uma resposta por meio de políticas sociais, né? Então, penso que a gente, né, perde esse time a partir do momento em que a gente estabelece, olha, temos democracia, temos as políticas sociais, tem os conselhos estabelecidos e aí temos o dever cumprido. Como é que a gente... Então, penso que nesse momento a gente tem que resgatar esse processo de participação política, né? Não, obviamente, reproduzindo o que foi o período da diretas já, né? Mas como é que a gente renova, e acho que a gente tem possibilidade de renovação até por esse caldo, né? Por esse caldo político, por essa forma de mobilização social que a gente tem tido, né? Eu vou pegar esse ponto, vou segurar ele, porque antes de pegar, porque acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala de reforma política e sociedade, né? Mas acho que a Mônica tocou num ponto super importante na resposta anterior dela, quando ela falou um pouco da reforma política como uma panaceia, né? E a gente tem se especializado nos últimos anos em criar armadilhas para a esperança, né? Então, se a gente combater o presidencialismo de coalizão, um futuro maravilhoso existirá diante de nós. Se todas as pessoas saírem pelas ruas, um mundo maravilhoso acontecerá diante de nós. Idem para a reforma política. Juntando um pouco as falas de vocês duas, me parece que a gente tem confundido um pouco, e isso pode ser uma grande armadilha para a reforma política com reforma eleitoral. E aí eu queria saber se essa minha percepção está correta e qual é a armadilha que a gente está correndo se a gente confundir as duas coisas. Leandro, eu concordo. Acho que há uma confusão, assim como há confusão com o próprio termo presidencialismo de coalizão, que esse ano completa 30 anos e que foi cunhado pelo Sérgio Abranches em 88. A reforma eleitoral ela é um caminho ou uma das medidas para se chegar a uma reforma política um tanto quanto mais ampla, qualquer que seja ela. O meu desconforto com esse debate vem do fato de que eu acho que, assim como na nossa casa, a gente não vai derrubar uma parede sem ter certeza de que aquilo não faz parte da estrutura da casa, não dá para mudar algumas características sem considerar que sistema funciona de maneira integrada. Não dá para pegar uma peça de um lugar e botar em outra e esperar que funcione. Se eu pegar um pedaço do meu intestino e botar no estômago, não vai dar certo. As funções vão estar invertidas. Então, é um pouco isso. Existem características do nosso sistema eleitoral que vão originar uma determinada configuração dos parlamentos. Não dá para substituir isso da maneira que a gente quiser, sem que isso represente consequências. Então, acho que a confusão acontece em larga medida, porque a gente não se debruça em alguns pontos fundamentais. Mencionei os partidos e, já que eu estou fazendo papel de impopular aqui hoje, eu vou trazer um outro elemento que é financiamento, né? Financiamento da democracia. Exatamente. E financiamento da política de maneira geral. Tenho a sensação de que a gente criminalizou um pouco recursos de pessoa jurídica. E a gente vendeu para a sociedade a ideia de que recursos públicos dariam igualdade de condições para todo mundo que quisesse competir nas eleições. Não é verdade. A gente está vendo que a distribuição do fundo partidário, que já existia, e a do fundo eleitoral que foi criado, estão completamente direcionadas com base nas bancadas dos maiores partidos, com base na eleição anterior. Democracia custa. Tem 3 métodos de financiar. Cidadão financia, Estado financia, empresas financiam. No Brasil, a gente olha para a empresa e acha que não, porque desequilibra o jogo. Aí a gente fala sobre criar um fundo. Imagina, você vai destinar dinheiro para a política, isso devia estar na educação, na saúde, na segurança. E você pede para a sociedade doar para a campanha? Imagina, eu vou botar dinheiro aí, as pessoas não querem se envolver também. Então, acho que a gente precisa começar a trazer esses pontos mais nevrálgicos, mais acupunturais, e trazer também essa dimensão da sociedade. Quer dizer, uma sociedade que exige melhores políticos, políticos mais preparados, políticos mais honestos, um sistema que funcione melhor, mas também uma sociedade pouco disposta, por vezes, a entrar para a política, porque nesse universo eu não vou, nisso aí eu não mexo. Então, precisamos trazer luz a esses pontos.
Eu acho ótimo a gente abraçar a impopularidade falando de reforma política. Queria só pegar 2 pontos que você comentou, que é um pouco isso, o risco da gente ir do 8 para o 80 com algumas questões, né? Acho que a gente criminalizou totalmente as doações privadas, e aqui não é uma defesa do modelo anterior, né? Mas no sentido de que se é de empresa, logo é caixa 2, logo é crime, logo é ruim, sendo que em outros países existe isso, mas com regulamentações que a gente não tinha aplicado no Brasil, né? Teto, enfim, tem várias questões. E o que eu já estou vendo acontecer é a criminalização, né, de uma forma muito expandida do fundo público, né? Enfim, tem partidos fazendo uma campanha contra o fundo partidário, né? Enfim, assim, então não pode ter dinheiro público. O meu medo nessa história é que a gente fique fazendo reformas políticas ping-pong, né? A gente vai totalmente para um lado, depois a gente vai totalmente para o outro e não para pensar assim. Você acha que esse é um risco real? É um risco real, e eu aproveito para retomar a fala do Oded, que esteve aqui antes, né, esteve conosco no curso, sobre a necessidade de a gente debater o país que a gente quer, a visão que a gente quer de futuro, por meio de princípios e valores. Eu tenho a sensação de que isso não está claro quando a gente fala de reforma. A gente tem uma leve percepção do que se quer, tem a sensação de que o tempo passado talvez tenha sido melhor, ou de que um futuro mais esperançoso ou mais brilhante vai vir a partir de uma renovação dos valores e dos princípios morais pessoais, né, do indivíduo, mas a gente não tem debatido com clareza que reforma é essa que a gente quer e em que medida as ferramentas à nossa disposição dialogam com isso. E todas as vezes, ou melhor, quase todas as vezes que a gente debate, as propostas me parecem um tanto quanto radicais. Modificar um sistema que já está operando custa. É muito mais simples fazer mudanças incrementais do que a gente, por exemplo, mudar o presidencialismo que hoje existe, de coalizão ou não, porque, enfim, coalizão é uma característica do presidencialismo, assim como do parlamentarismo, por um sistema qualquer outro que seja diferente. Então, o risco do 8 do 80 existe e as mudanças têm custo. E para um presidencialismo personalista, né, que é um outro risco gigante. E aí eu acho que você pegou um ponto que casa muito com o ponto anterior da Rayane, que é quando a gente está falando da relação entre partidos e sociedade. Então eu saio da reforma eleitoral, que é como os políticos se elegem, né, como as pessoas conseguem entrar no sistema, para como a sociedade se organiza, né, para ter representação e fazer as mudanças que gostaria de ver, né? E aí eu acho que a gente tem pontos que você levantou. Por exemplo, as pessoas têm muito receio de se envolver, né? Seja doando, seja se filiando. Algumas pesquisas recentes, saiu um estudo recente mostrando que boa parte dos filiados a partidos políticos são funcionários públicos, né? Porque tem um grupo de professores da Unicamp que puxa um pouco isso, dizendo, olha, realmente, quando você está na máquina pública, você acaba se filiando ao partido de turno. Então você tem partidos que representam um segmento da sociedade só. E aí, Rayane, eu queria puxar contigo, como é que a gente faz com que os partidos representem partes representativas da sociedade e não sejam só siglas que ficam aí no éter e contra o qual as pessoas se insurgem nesses momentos de crise que as democracias inevitavelmente passam? De uma certa forma, né, os partidos, eles, né, se a gente for estudar a história dos partidos, né, de um modo geral, esses que a gente poderia considerar mais históricos, né, embora tenha essa ideia, né, de que os partidos eles são criados de forma aleatória, né, os partidos que eles são partidos mais estruturados, que têm uma trajetória aqui no Brasil, eles são partidos que eles representam uma concepção, eles têm um determinado projeto, né, eles não são, né, estabelecidos ali, né, ou constituídos sem nenhuma proposta do ponto de vista de uma concepção de mundo, de uma proposta política, como é que se pensa, né, a partir de que valores se pensa essa forma de organização social.
social, né? Então, de forma geral, os partidos que eles são partidos, né, que nascem ali daquele processo, né, de transição da democracia, da ditadura para a democracia, são partidos que nascem a partir de alguns valores, de alguns princípios e de uma proposta de Brasil, né, para o Brasil. Então, né, acho que muitas vezes a gente tem essa ideia de que não representa nada, mas quando você lê ali, né, você tem elementos que apresentam uma concepção, né? Se você olha ali o próprio estatuto, né, se você vai olhar o estatuto do Partido dos Trabalhadores, tem vinculação com uma proposta política. Se você olha para o Partido da Social-Democracia, né, você vai ver que lá tem uma concepção, inclusive, de uma concepção liberal, porque é uma concepção de social-democracia numa concepção liberal. E não tem nenhum problema, está ali colocado, porque você tem uma concepção que está colocada, inclusive, para poder apresentar uma carta para que as pessoas se identifiquem com aquela proposta, né? Agora, quando você estabelece isso, você consegue angariar, né, algumas pessoas que vêm, há uma combinação ali de princípios, mas também uma combinação de como é que o jogo está sendo jogado no campo político, né? Em geral, os partidos, né, mesmo naquele momento onde, né, há a transição da ditadura para a democracia, há uma leitura de como é que está composto, né, como é que a gente sai do bipartidarismo, né, como é que a gente sai ali, né, da arena e do MDB para um processo, né, de democratização. Então, que forças que estão ali e que espaço político existe para a gente apresentar a proposta, né? Então, é uma leitura, né, que combina, né? Então, há uma combinação, né, de concepção, né, com o jogo que está sendo jogado. Qual é o espaço político que a gente tem aqui para a gente conseguir ocupar, né? Então, quais são os sujeitos que estão ali, né? Com quem ele dialoga na sociedade? Então, é uma leitura que é de princípio, mas é também de atores políticos e quem é que a gente chama para fazer parte desse processo. Na medida em que você não consegue dialogar com alguns interlocutores na sociedade e você não consegue espaço político ou entende que fragmentar vai possibilitar que a partir de um personalismo você ganhe espaço, então aí você começa a criar outros partidos. Então tem uma questão que é ideológica, mas também tem uma lógica racional de qual é o espaço que eu consigo ocupar, né? Por isso que a gente tem muitos partidos que são muito comuns do ponto de vista da carta que eles apresentam, porque ali não é só a concepção, né? Tem o jogo político que está sendo jogado no sentido de qual é o espaço que eu consigo ocupar, né? Então, é toda uma engenharia, se a gente for pensar, né? Tem que fazer uma leitura dessa engenharia para poder pensar como é que as pautas da sociedade, elas entram para esse processo, né? Então, aí acho que a gente volta para aquela questão que a gente tinha, né, que tocamos anteriormente, que é o trabalho que os partidos políticos teriam que realizar nessa interlocução, né, com esse processo de mobilização social que está tendo, né? Porque como é que a gente dialoga, né, com uma pauta da periferia ou uma pauta feminista, como é que a gente dialoga, né, com uma pauta da juventude, com a pauta do desemprego, né, como é que a gente dialoga com tudo isso e apresenta uma proposta de acordo com a concepção que também está estabelecida ali no partido, né? Porque muitas vezes também a gente vê alguns candidatos ou algumas pessoas que pertencem a determinados partidos, que no momento que vai fazer a gestão, né, não tem nada daquilo que está vinculado à proposta partidária com aquilo que ele executa, né? Então, para a gente compreender, né, tem que ter essa leitura de qual é o jogo que está sendo jogado, né? Então, qual é a coalizão que está sendo feita, né? Qual é a composição que você tem, seja no legislativo, né, para poder implementar uma política, ou até no processo anterior de competição, quem é que está no páreo para poder estabelecer qual é o meu interlocutor, né? Tem um ponto muito interessante na sua fala, que é um pouco como os partidos vão conseguir representar essa diversidade de mundos, né, que estão se criando na sociedade brasileira. E enquanto você falava, eu fiquei tentando puxar um pouco pela memória, né, o quanto essa também é Estava pensando um pouco em eleições passadas, tanto no Brasil quanto fora. Uhum. E o quanto essa é uma discussão mundial, de certa forma, né? Estou falando de umas democracias, assim,
ocidentais, estou tentando fazer um corte bem específico. A minha impressão é que esse sistema de partidos históricos tradicionais está com muitos problemas para se sustentar em vários lugares do mundo, né? Você, primeiro porque as pessoas parecem estar mudando mais rápido e é difícil para essas estruturas partidárias acompanharem. E segundo, porque as mudanças de opinião também têm sido muito fortes, né? E aí alguns partidos que conseguem, algumas frentes ou coletivos conseguem fazer mudanças muito rápidas de uma forma um pouco assustadora. Se você pensar, acho que foi a primeira vez que a gente sentiu esse cheiro, né? Quando o Reino Unido decidiu sair da União Europeia. Foi um movimento que começou muito pequeno, né, nas franjas do partido de extrema-direita britânico, que quase hackeou o Partido Conservador e conseguiu levar aquela pauta para a sociedade. A gente viu a mesma coisa acontecendo na Itália. A Espanha também ficou um tempo sem governo, também porque o sistema de bipartidarismo deles foi quebrado por duas alternativas. A gente vê isso acontecendo no Brasil. E aí uma questão, enfim, que me parece que tangencia um pouco esse debate, é até quando esse modelo de partido se sustenta. E se sustenta. E aí eu queria deixar essa provocação para você e depois escutar a sua visão sobre ela. Bom, acho que a gente tem uma questão aqui no Brasil, né? De modo geral, os partidos políticos, eles têm quase que uma estrutura interna, né? Ou seria uma cultura que estabelece uma estrutura, né? Que tem a ver com o personalismo, né? Então, até, né, uma fala interna no partido, quem é a bola da vez, né? Ou quem seja, é o dono, né? É isso, porque eu posso, na pirâmide, né, hoje eu sou base, mas como é que eu vou ascendendo dependendo de quase como um capital político, né? Qual é o capital político que eu consigo angariar para o partido, e aí eu vou ascendendo, né, hierarquicamente eu vou ascendendo e vou me apresentando para outros cargos dependendo do meu capital político ali, né? O capital político interno. Então, a gente tem uma forma de relação, né, a relação ainda ela se dá em torno de figuras. Então, a gente tem uma dificuldade aqui, porque os nossos partidos, em geral, né, eles são estruturados em torno de figuras que conseguem um capital político para o partido. Então, a relação dele com o partido é o quanto que ele traz para o partido né, o que o partido ganha com ele, e nesse processo ele também ganha porque ele ascende hierarquicamente, né? Então, isso, né, eu penso que é um problema nessa relação do partido com a sociedade, porque se a gente funciona, né, em torno de figuras, e dependendo do arranjo que tem ali, se a figura entende que ele perdeu espaço, ele pode ir para outro lugar, e esse capital político ele vai ser transferido também, né? Então, aí a gente tem uma dificuldade. Mas acho que tem também, nesse momento, um processo, né, fazendo até uma analogia aí com o exemplo que você deu da Europa, que aqui no Brasil a gente tem tido algumas experiências que é de gestões, né, de mandatos coletivos. Né? A gente tem algumas experiências, e aí dizer, não, mas isso do ponto de vista institucional não está nem previsto. Né? Não está previsto. E, inclusive, tem algumas falas, né, de pessoas que estão apresentando candidaturas dessa forma, ou que já estão fazendo gestões dessa forma, que dizem, nós queremos hackear o sistema. Ou seja, então eu apresento uma candidatura que ela tem que estar nos moldes da candidatura formal, tem que ser por meio do partido, é um candidato, é ele que tem a fala na tribuna, é ele que apresenta os projetos, só que a forma como isso é construído se dá num outro formato, né? E aí a concepção, né, que precisamos entrar, precisamos estar dentro, porque estando dentro é que a gente consegue. Precisamos estar fora e estar dentro, porque é coletivo, mas esse coletivo ele tem que estar dentro para fazer as transformações que são necessárias para que esse sistema realmente nos represente. Né? Então, embora de forma bastante incipiente, né, mas a gente, né, temos já no Brasil algumas experiências, né, e até em mandatos, né, em candidaturas agora, em apresentações de candidatos para essa eleição agora de 2018. E apresentando essas limitações que o nosso sistema tem do ponto de vista da representatividade. Mas reconhecendo que é por esse caminho, né, ou nesse diálogo institucional e comunidade para poder transformar. Né? É a reforma por outro lado. Reforma por outro lado. Eu queria te escutar sobre isso. Bom, sobre a reforma por outro lado, eu também vou remeter a algumas falas, né, desse curso, que é a importância da educação.
Eu acho que a gente passa 16, 17 anos na escola. A partir dos 16 anos você pode votar, a partir dos 18 você é obrigado a tirar um título de eleitor, mas raramente me parece que a escola se ocupa de preparar as pessoas para a política. Eu passei boa parte da minha vida na escola e nunca entendi por que se elegia um deputado de um jeito e um senador de outro. Isso só foi ser uma preocupação já na faculdade, na ciência política. Então, acho que a reforma e um diálogo sobre como é que se pode aproximar partidos da sociedade vem também, na minha percepção, da necessidade de educar a população para a política e para o entendimento sobre os partidos. Exemplo clássico, sistema proporcional de lista aberta. A unidade que é privilegiada, a unidade que organiza... o nosso sistema, né? Exato, que é o sistema, isso, que é o nosso sistema aqui no Brasil. A unidade principal é o partido político. E o que a gente vê na eleição para vereador, deputado estadual, deputado federal, é basicamente as pessoas votando em pessoas. Ah, isso está errado? Depende. Será que foi explicado para a maioria das pessoas que o voto, em primeiro lugar, vai ser computado para o partido ou bloco partidário? Porque nessas eleições ainda é permitido coligação, né? A partir de 2020 não mais será possível. Então tem um ajuste aí que parte do entendimento de uma população que não me parece ter sido muito educada ou orientada a compreender esses elementos técnicos e que, portanto, desvaloriza uma unidade fundamental para o processo democrático brasileiro sem entender que é para essa unidade que os votos estão indo em primeiro lugar. Partidos importam. A gente está chegando ao final dessa conversa. Acho que a gente conseguiu passar por uma série de temas muito complexos em pouco tempo. Acho que fica uma provocação para as pessoas que nos assistiram, para que elas se aprofundem nesses temas que a gente puxou. Acho que a gente conseguiu passar sobre a necessidade ou não de ter reforma, sobre quais são as implicações dessas reformas, né? O famoso, a gente não pode jogar água do banho com a criança dentro, sobre a importância de se conectar com a sociedade. E eu queria pegar uma mensagem de encerramento de vocês. Assim. Eu comecei perguntando se era necessário ter reforma ou não. E aí eu queria encerrar pedindo para as considerações finais sobre o que a gente não deveria reformar pensando em reforma política, assim, coisas que a gente subvaloriza na cultura política do Brasil, mas que elas são muito importantes para a nossa continuidade como um país democrático. Bom, acho que a ideia, né, Bom, primeiro acho que o valor democrático, né? Acho que a gente viver numa democracia e penso que nesse momento é muito importante a gente valorizar e reconhecer o significado da democracia na nossa convivência social, né? Porque penso que tem né, se a gente pensa o período da transição da ditadura para a democracia, né, temos aí vários anos já, várias décadas, né? Temos uma geração que agora já está, né, inclusive na idade de votar, né, já está aí nos 18 anos, que não viveu esse processo e parece que a escola, o processo, né, educativo não deu conta de dizer o que significa, né, viver numa democracia. Então, penso que um elemento aí importantíssimo é a gente valorizar, reconhecer, compreender a importância da democracia, né, na convivência social, a importância da democracia, né? E aí, valorizando isso, reconhecer a importância que as instituições políticas têm, né? Porque viver em democracia significa estabelecer regras, né, embora de forma coletiva, mas estabelecer regras que são legitimadas por essa coletividade. Então, a coletividade tem que entender que essas regras são importantes. Elas são importantes para a própria convivência, né? E aí, participar desse processo de construção dessas regras, né? Quais são as regras que realmente vão, né, satisfazer as nossas necessidades, vão trazer, né, para o processo de decisão pessoas que nos representem do ponto de vista das demandas, da concepção, do projeto social com o qual nos identificamos, né? Então, penso que esses elementos eles são fundamentais, né, para a gente poder pensar numa reforma política,
né, para a gente não cair na reforma eleitoral, né, porque toda essa discussão, né, embora ela não está desvinculada de uma reforma política, porque quando a gente fala, né, da cláusula de barreira, né, parece que é um cálculo, né, que você faz lá. Então, quais são os partidos que podem ter acesso ao fundo eleitoral ou não tem, ou não podem? Podem ter acesso ao horário, né, de publicidade ou não. Então, então isso não é que seja menor, mas ele tem que ser compreendido nessa totalidade, né? Então, obviamente que isso importa, né, estabelecer qual é a cláusula de barreira importa, porque senão a gente vai estar reafirmando quem já está no sistema e a possibilidade, né, de você ter, né, mudanças vai ser muito pequena, né, mas isso tem que ser pensado, né, nesse contexto, né, nessa dinâmica de uma forma mais totalitária, né. Bom, eu costumo dividir toda vez que eu falo de democracia em 3 elementos que são valorativos, procedimentais e materiais. Do ponto de vista valorativo, acho que a Rayane bem trouxe a ideia de que somos iguais em alguma medida, ou deveríamos ser, e isso é importante, sobretudo num país autoritário que tem alguns espasmos de democracia de tempos em tempos. Os elementos valorativos é a importância de eleição limpa, livre, regular, auditável, que a gente conquistou sem interrupção da maneira clássica nos últimos 30 anos. E é o nosso maior período democrático, né? Exato. A gente esquece até de falar isso. Exato. Mas acho que a gente olha pouco para a dimensão material da democracia. O fato de que é muito difícil a gente ter uma democracia plena quando parte do país está no século XIX, quando boa parte do país não tem acesso, como falamos aqui em outros momentos do curso, 46% das pessoas no Brasil não têm acesso ao saneamento básico. Então, que a gente valorize os valores, que a gente valorize os elementos procedimentais, mas que a gente não esqueça nunca de que temos um país para tirar do século XIX e de que esse entrave é um elemento fundamental para a gente conseguir colocar, para a gente ter uma democracia plena como se espera. Então, com essas considerações, eu agradeço você que viu esse capítulo do curso até agora, agradeço quem esteve aqui assistindo o curso ao vivo, agradeço o tempo de vocês. Espero que a gente consiga, aí, ao longo dos próximos meses, anos, não só fazer o maior período democrático da história brasileira, mas um período que a gente não fique sempre esperando que ele vai acabar, né? Que ele seja, de fato, uma democracia que melhore, não que esteja em risco. Tá? Muito obrigado. Vamos nessa. Até o próximo capítulo.